E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje a gente vai falar de áudio e eu vou falar sobre o Beyerdynamic DT1990 Pro. Primeiramente, falando sobre a marca, para quem não conhece, a Beyerdynamic é uma marca que fica um pouco esquecida assim nesse meio de áudio, em meio a tantos lançamentos chineses, a tanta coisa mais barata e às vezes até mais atraente, né? E com a qualidade alta também. Mas basta você ver algum vídeo, alguma coisa, algum trabalho em estúdio de mixagem e tal, que você vai ver o Beyerdynamic lá, repousando do lado da mesa de som. Então, essa marca ela começou em 1924, fundada por Eugene Bayer, e ela começou produzindo aqueles alto-falantes de cinema, né, para o cinema da época, que era um negócio de louco, uma inovação. E só em 1930 que ela veio produzir seu primeiro fone de ouvido. E aí, desde então, ela vem produzindo sistemas de áudio, microfones, e hoje ela é reconhecida por sua grande capacidade técnica, tanto em microfones quanto em fones de ouvido, sistemas de telecomunicação, sistemas de teleconferência, sistemas sem fio, esses sistemas de televisão também que o pessoal que trabalha em televisão profissional mesmo usa, esses pontos. Então eles têm uma expertise muito grande nessa área. Agora, dando uma visão geral sobre o fone, ele é um fone circunaural, que pega aqui em volta das orelhas, custa $600 e ele tem um driver que é chamado de Tesla, um driver patenteado pela Beyerdynamic, é um driver Tesla de 45 mm, um de cada lado. E como o próprio nome sugere, né, o Pro no final, ele é um fone mais focado no mercado profissional, mixagens, trabalhos de artistas. Inclusive na caixinha dele vem escrito isso, eu vou ver se eu mostro mais pra frente. Agora, o que eu mais gostei dele foi a construção muito sólida, ele tem uma construção realmente muito boa. O posicionamento dos instrumentos que ele coloca é excelente, é um dos melhores que eu já ouvi. O palco sonoro dele é bem amplo, muito bom, é muito definido, muito bem resolvido. Ele tem uma sensibilidade legal que você consegue tocar com um dispositivo mais simples, talvez um celular. É claro que não vai ser aquela Brastemp, né? Mas vai tocar legal. Ele tem também uma apresentação de detalhes muito boa mesmo, uma das melhores apresentações de detalhes e detalhezinhos sutis, e ele apresenta isso muito bem. Ele vem com um kit muito bom também, ele vem com uma caixa excelente, um case próprio, né, duas opções de cabo, então eu achei um kit que já vem de fábrica muito bom, muito útil. Agora, o que eu menos gostei dele, e foi pouca coisa, são as pads, que são um pouquinho chatas de trocar, apesar dele vir com 2 pares de pads com esse intuito de trocar. Ele é um pouco chatinho de trocar, você tem que ficar girando ali, ele tem uma ranhura, eu vou mostrar mais pra frente. E ele pode ser estridente também, tem música, tem trechos, instrumentos que podem ficar um pouquinho estridentes e podem incomodar as pessoas mais sensíveis em algumas faixas de agudos. E os cabos dele, com o tempo, dão um cheiro estranho. Quando você compra tem aquele cheirinho de indústria e tal, mas depois de um tempo eles dão um cheirinho meio estranho. Não chega a ser um negócio repulsivo, mas é um cheirinho esquisito. E eu já vi outros fones também que tem esse problema, acho que é o revestimento que eles usam. Sobre as especificações técnicas desse fone, eu vou deixar um quadrinho aqui e vocês podem acessar no meu blog também com maiores detalhes. Eu vou deixar o link no vídeo. Pessoal, falando então da caixa e da qualidade construtiva do Beyer DT1990, a caixa dele não tem muito o que falar, uma caixa de papelão bem simplona, que vem com os atributos dele escrito aqui. Eu acho que nem compensa falar, até porque a minha está toda esculhambada por causa do frete. Mas ele vem com esse case que é bem excelente, é um case rígido, ele não é tão rígido assim, mas ele aguenta bastante compressão, dá para guardar numa mochila, numa mala, sem se preocupar com o fone. E aqui dentro é muito bom, ele vem com um porta-cabos, você pode colocar os cabos aqui dentro para ficar separado do restante do fone. Ele vem com 2 cabos, um cabo reto de 3 metros, que é bem útil, e um cabo bobinado, helicoidal, de 5 metros. Quando ele está completamente esticado, ele tem 5 metros. A terminação de ambos os cabos é do tipo P2 TRS, e ele vem com adaptadores de boa qualidade, de P2 para P10. E aqui, depois eu encaixo isso direito. Ele vem com o fone, claro, que eu já vou falar mais detalhadamente dele, e com um par de pads, que eu também vou falar mais detalhadamente. Então o case é muito bom, ele é bem sob medida para o fone, e ele encaixa certinho aqui e fica muito bem protegido. Eu pelo menos não senti nenhuma insegurança em colocá-lo. O fone em si,
Ele tem um arco muito bom, feito em liga de aço, que não é muito pesado, é leve e é bem revestido de um couro sintético muito macio, lembra até uma pelica de tão macio, e com um acolchoamento aqui com uma espuma bem confortável. Eu gostei muito, ele dá uma força de compressão que eu diria que é ideal, que ele não deixa o fone nem ficar muito solto na cabeça e nem de um jeito que acaba incomodando, como alguns fones por aí. Aqui ele tem peças de plástico, um plástico injetado muito bem feito, aqui você pode ver o número de série inscrito e a impedância. O meu são 250 ohms, acho que só tem de 250 ohms desse Bayer, apesar dos outros terem vários tipos, né? E aqui ele tem os balancinhos em alumínio anodizado, escovado, muito bonito, um acabamento bem legal, bem sólido. E eles têm uma certa liberdade, é pouco, mas eles têm uma liberdade, eu diria que é uns 10, 15 graus de liberdade para se ajustar melhor a cabeça. E ele se prende às cups com também uniões de alumínio. E as cups são de alumínio, são feitas de duas peças muito bem encaixadas. A precisão desse encaixe é excelente. Você não consegue ver rebarba, né? A borda é precisamente encaixada. E a parte aberta dele é toda cortada a laser. É um corte muito preciso e forma um padrão muito interessante. Eu gostei desse padrão, achei bonito e, além de tudo, a tela interna, que é bem mais macia, fica muito bem protegida. E ainda deixa o fone bastante arejado. Aqui tem escrito DT1990 Pro, é um tipo de inscrição a laser também. Mas ele é bem impresso aqui, parece que não vai sair tão cedo. E o escrito Made in Germany aqui. Debaixo das cups a gente tem só o lado esquerdo com uma conexão mini XLR de 3 pinos banhada a ouro. Ele dá uma conexão muito sólida quando você coloca o cabo. E o cabo é bem facinho de colocar. Você encaixa ele aqui, dá o clique, está encaixado e não vai ter problema. Ele não dá microfonia, não fica falhando, nem nada disso. A conexão é bem sólida. E aqui é só apertar o botãozinho, puxou e está removido. E volta para a caixa. Então ele é um fone muito bem construído. As pads dele, eles têm um defeitinho, assim, na minha opinião, que são esses cabos aqui expostos. Isso aqui pode ser um ponto de fragilidade, sim, né? Pode ser pinçado por alguma coisa, se for mal colocado na caixa ou mal armazenado, mas é o preço. Eu acho que eles poderiam ter optado por um design duplo, mas como eu não sou profissional da área, não trabalho com isso, pode ser que essa opção de um cabo só de um lado possa ser mais conveniente para quem trabalha com fone o tempo todo, tem que ficar se movimentando em mesa de som, etc. Então eu acho que pode ser uma opção de design por causa do foco deles. Como o foco deles não é o pessoal que fica escutando em casa, igual eu, não é tão... Então não tem essa opção. Tá legal? E as pads dele, por último, vou remover. O jeito de tirar é bem simples. Tirar é bem fácil, quero ver colocar. É só puxar que elas saem e ele vem com dois tipos de pads. Eu já vou falar para vocês. Aqui ele tem um filtro de tecido que também não é removível. Ele poderia ser removível ao estilo daqueles Dan Clark, a E1, né? O próprio Etherflow, que você vai trocando os filtros e ele muda significativamente o som do fone. Aqui não. A gente tem um filtro que não é removível e acho que também não cabe para esse tipo de fone, mas é um filtro que parece que é resistente, protege bem. Aqui debaixo dele parece que tem mais uma estrutura de alumínio segurando. Eu não risquei tirar. E é isso. E aqui fica o ponto de encaixe das pads. Eu achei isso um defeitinho dele, porque você tem que vir aqui com as pads, encontrar essa saidinha aqui com a ranhura, e aí você vai girando, girando, e às vezes essa borda sai, você tem que encaixar de novo, pegar uma palhetinha, ficar encaixando. Eu achei um pouco chato, pode danificar a pad, e eu acho que foi uma opção porca de design da Bayer Dynamic, porque você tem fone muito mais barato, tipo o Fidelity X2HR, que tem um sistema muito superior, e um concorrente na mesma faixa de preço, que é o Focal Elir, que é só puxar e depois encaixar de volta sem maiores traumas, maiores problemas. E como ele é um fone destinado à troca de pads, porque ele vem com dois pares, essa aqui eles chamam de equilibrada, que é uma pad que tem 20 furos, realmente ela muda, principalmente a região dos médios, e essa pad aqui que eles chamam de pad focada, se não me engano, que ela tem só 4 furos e ela deixa um som realmente um pouco mais preciso, só que ele dá uma retraída nos médios, pelo menos isso foi isso que eu percebi. Só que parece que os agudos dele ficam mais precisos e você consegue ver mais detalhe com essa pad. Então ele vem com essas duas, no mais elas são iguais, elas são feitas de uma espuma macia, eu não sei se é espuma de memória, eu acho que não, mas é uma espuma bem macia, bem agradável e um veludo bem agradável ao toque. Então eu acho que
foi uma escolha muito interessante mandarem esse kit, só que tem esse porém de colocar as pads. Para mim é uma das pouquíssimas falhas que esse fone tem. Agora, sobre a ergonomia, a utilização do DT1990 é bem simples, bem agradável. Você colocou no ouvido, regula facilmente os balancinhos e está usando. O cabo dele é um mini XLR, que encaixa do lado esquerdo, e ele encaixa muito fácil também, ele tem uma ranhura ali, é meio que a prova de vacilo. Então você consegue encaixar tranquilamente e usar. Ele é bem confortável, ele tem um ajuste bem fácil. Agora, a questão das pads eu não achei tão bom. Por quê? Porque ele poderia ser mais fácil de trocar, até para você ficar, a gente gosta de brincar, de ficar escutando diferença, né? De trocar rapidinho ali e ver se dá alguma diferença mais significativa, mas acaba sendo um pouco chato, é uma tarefa assim de 5 a 10 minutos para trocar as duas pads com cuidado para não arranhar o fone e tal. Então, eles podiam ter adotado um sistema tipo da Focal ou o da Philips com o Fidelity X2HR, que vocês veem que é uma coisa que não precisa ser tão cara, que é só arrancar, ele tem já os pezinhos e você encaixa a pad nova e tá tudo certo. Agora o mais importante de tudo, o som desse fone. O DT1990 é um dos fones mais técnicos que eu já tive o prazer de ter na minha coleção. Ele tem um palco sonoro muito bom, ele é bem expandido e até pelo formato das conchas dele você nem espera muito isso, mas ele tem um palco sonoro muito bom. Ele também tem um posicionamento de instrumentos excelente, excepcional. Você consegue escutar durante toda a música onde que está cada instrumento e ele permanece ali. Se não tiver nenhum defeito de mixagem, ele permanece ali, principalmente gravações mais acústicas, que os instrumentos estão posicionados ali, não tem como fazer muita coisa. Então ele posiciona tudo muito bem. E ele cria uma imagem holográfica de algumas coisas. Por exemplo, a música Rosa Morena, do João Gilberto com o Stan Getz, ao vivo no Carnegie Hall, acho que de 1964, ele coloca tudo muito bem. A mixagem, claro, guardadas as proporções da dificuldade técnica que você tinha de fazer uma gravação ao vivo boa em 1964, essa gravação é excelente, o posicionamento de instrumentos é muito bom, e é aquele negócio que você fecha os olhos assim e você está no show ao vivo, é espetacular. Tirando que o cara que mixou, ele dá uma erradinha ali, acho que em 24 segundos, né, dá para ouvir que ele aumenta um pouco o volume. E o Bass Dynamic, ele deixa isso explícito. Pode ser que tenha fone que a gente não consiga ouvir tão bem, mas quando você coloca esse Bass Dynamic, na hora você escuta que ele dá parece que ele percebe que o volume estava baixo e dá uma aumentadinha ali em 24 segundos. Mas, no mais, a mixagem é excelente, a gravação é excelente, não tem do que reclamar. A primeira impressão que a gente tem, quando a gente escuta alguma música mais complexa no DT1990, é que ela tem camadas. As camadas de gravação, parece que cada take foi separado nesse fone. Ele separa mais ou menos o que foi gravado ali, a parte instrumental, voz, os sintetizadores, as camadas de sintetizadores que foram gravadas. E tem uma música muito legal que tem muita sobreposição de trechos, que é a Welcome to the Machine, do Pink Floyd, que inclusive a capa desse álbum é do cacete, uma das capas que eu mais gosto do Pink Floyd. Esse fone ele mostra muito bem, inclusive tem um ruído ali no início, que é do MS-VCS3, que é um sintetizador antigo, um sintetizador de equipamento de estúdio. E ele tem uns ruídos, um alarmezinho no início ali, e é foda, porque você escuta e você fica em dúvida se foi dentro do fone ou se foi fora. Então você dá aquela olhada para trás, porque de tão real que soa aquilo. Muito interessante, esse tipo de música complexa fica legal porque você consegue realmente escutar separadamente as camadas, os takes que foram gravados. Eu recomendo muito testar isso se você tem esse fone. Agora, a assinatura dele, ele é mais ou menos em V. Então ele tem os graves um pouco para frente e tem também os agudos um pouco para frente em relação aos médios. Nada exagerado, igual esses bass head da vida ou esses fones mais comerciais, mas ele tem essa característica. Sobre os agudos do DT1990, ele tem os agudos cristalinos. Às vezes são um pouco para frente, mas são muito bem definidos. Eles têm uma resposta muito rápida, então eles mostram bastante detalhes. Uma música que exemplifica muito bem isso é a música To the Dancers on Ice, da Emily Simon, que ela tem uns barulhinhos e ela tem uns acentos na música que parece que lembra barulho de patins no gelo, mas que são
até complexos e bem distribuídos assim no palco sonoro, e o Beyerdynamic representa cada ponto, cada acento muito bem. Um dos melhores fones que eu já escutei para esse tipo de acento, nesse tipo de detalhezinho que a música mostra. Agora, a faixa média dele, para mim é a faixa mais mal resolvida, só que ela muda substancialmente quando você troca as pads. Quando você coloca as pads analíticas, as vozes vão lá para trás e ficam meio apagadas, eu não achei tão bom o resultado. Já quando você troca para as pads balanceadas, que são aquelas que tem mais furinhos, ó o cachorro, as vozes são trazidas mais para frente do palco e ficam mais nítidas, mais claras e mais bem apresentadas. Então, vale a pena fazer esse teste e testar principalmente na região das vozes. No site da Beyerdynamic eles falam sobre os graves mais acentuados e tal, mas eu achei a principal diferença dessas pads nas vozes. E um exemplo bom para a gente escutar isso é a música Ode to Billy Joel, que é uma música com tem uns estralos de dedo e tem umas apresentações que soam muito naturais em fones mais naturais, com uma resposta mais transparente. Só que a voz dela, com as pads analíticas, ela fica bem para trás, fica até meio etérea ali no ambiente. Já quando você troca as pads, ela fica com a voz mais definida, mais para frente, mais coerente com o restante do palco sonoro, preservando também essa parte mais natural e mais transparente do fone. Então, essa troca realmente faz diferença e é uma diferença substancial. E, na minha opinião, na região dos médios, foi onde eu vi a grande diferença dessas pads. Os graves do DT1990, eles têm uma extensão muito boa e tem uma resposta muito nítida, muito definida. E ele não é tão para frente assim, igual os fones mais focados em graves e tal. Inclusive o Focal Elir, que eu vou comparar aqui, tem os graves bem mais para frente. Só que a extensão é muito boa e é tudo muito bem definido. E é rápido. Então eu acho que gêneros como hip hop, rap ficaram muito legais nesse fone por causa da extensão e por causa da pancada, porque você sente realmente a pancada, é uma pancada que é física mesmo, é bem legal. E um exemplo disso é a música Mile High, do James Blake. Ela tem um grave ali que vai lá no subgrave, uma batida bem power, e você sente aquele kick, aquele soco da batida, então é bem legal. Ele representou isso muito bem e sem ser canseira nem nada, então ficou bem definido com uma boa extensão, uma boa porrada. Agora, uma ressalva que eu tenho sobre esse fone são músicas de metal mais modernas, de rock com muita distorção. Eu achei que ficou meio cansativo, sabe? Tem aquele álbum do Metallica, o Black Album, mas que chama só Metallica. Ele é um dos álbuns que eu mais gosto, se não que eu mais gosto do Metallica. E, tipo, na terceira música eu já estava querendo trocar, porque realmente fica cansativo, aquele tanto de distorção fica, sabe, parece que bagunça a cabeça. Então não achei que ficou bom. A música Unforgiven, por exemplo, que tem muitos trechos de silêncio e de repente um volume muito alto, o Beyerdynamic tem essa dinâmica muito acentuada, então você até assusta, tem hora, é maluco. Se você estiver escutando meio distraído assim, dependendo de uma parte mais silenciosa da música, dá uma porrada, você assusta. Negócio maluco. Então, para esses gêneros, se você gosta muito de rock, de metal, de coisa com mais distorção, eu não recomendaria esse Beyer. Mas, para as demais coisas, ele é excelente. Para rock clássico, ele é excelente. Para música clássica, principalmente, ele é muito bom. Agora, para os gamers de plantão, eu achei o DT1990 um dos melhores fones que eu já joguei. Ele não só é capaz de criar aquela precisão nos jogos de FPS, que você consegue saber de onde estão vindo os passos, de onde as pessoas estão vindo, de onde veio o tiro, mas também ele consegue criar uma atmosfera envolvente. Então você consegue jogar tudo quanto é tipo de jogo com ele com alta satisfação. Você consegue jogar um jogo de terror, sei lá, Resident Evil 3, que você fica ali imerso naquela atmosfera de terror, e também consegue jogar um FPS mais competitivo, tipo o PUBG da vida, e se você escuta precisamente de onde está vindo aquele passo, qualquer distância desse jogador. Então ele é muito legal. É lógico que é um fone muito caro para esse fim, mas sei lá, se está com orçamento sobrando, acho que vale a pena, porque é excelente para música, é excelente para trabalho técnico e é excelente para jogo. É um fone muito completo, apesar de você precisar de uma amplificação dedicada para atingir todo esse potencial. Então, você quer ter essa imagem holográfica, quer ter esse palco sonoro excelente, um amplificador é fundamental aqui. E, por fim, eu achei que ele casou muito bem com o amplificador OTL. Eu acho que essa impedância de 250 ohms
e essa sensibilidade média a alta casaram muito bem com o amplificador OTL e eu achei que ficou um som, ele deu uma controlada nos graves e uma controlada nos agudos. E isso acabou ficando muito eufônico. Eu gostei muito do resultado e eu recomendo para quem tem um desse, talvez investir no amplificador de tubos, que eu acho que pode ser bem interessante. Agora eu vou fazer uma comparação rapidinha aqui com o Focal Elear, que estão mais ou menos ali na mesma faixa de preço. Eu acho que o Elex hoje, que é parecido, você compra por $700 novo e o Bayer custa 600 novo. São dois fones muito bem construídos, muito bonitos. Eu particularmente prefiro o visual do Focal, só que o Bayer é bem mais durável, ele tem aquela cara que vai durar para sempre, sabe? Que você vai morrer e o fone vai ficar aqui. Já o Focal ele é todo frágilzinho, a telinha dele assim, é bem exposta e parece que qualquer dedado ali vai afundar, então eu achei que ele é menos durável do que o Bayer. O conforto dos dois é bem parecido, então acho que é difícil julgar aqui. Eu achei o Bayer Dynamic um pouquinho mais interessante, né, de um modo geral, mas os dois são muito parecidos, eu acho que é difícil compará-los nesse quesito. Em termos de som, eu acho o Focal um pouco mais musical. Ele se dá bem com qualquer coisa, as músicas todas ficam muito boas, dificilmente ficam cansativas. Já o Bayer é mais seletivo, ele depende de uma gravação mais bem feita. Músicas com timbres mais estridentes podem ficar muito cansativas, igual eu falei, o metal, o rock pode ficar bem cansativo, então para esses gêneros eu não recomendo. O Focal ele é mais, vai com tudo, vai bem com tudo, é um fone muito bom também, mas depende do que você for querer. Para esses trabalhos mais técnicos, mais específicos, eu preferi o Bayer. E também durabilidade, é um fone que vai durar para sempre. O Focal tem capacidade de conexão balanceada, ele tem o cabo duplo dos dois lados, já o Bayer tem só um cabo mini XLR que não aceita conexão balanceada. Se você quiser, tem um mod aí amplamente divulgado na internet para fazer a conexão balanceada. Eu não acho que vale a pena, mas é uma opção. Os graves do Focal são graves mais gordos, mais cheios, assim, às vezes até um pouco pufados, mas são bem agradáveis, bem gostosos, e o Bayer Dynamic já tem o grave mais definido e mais rápido, tem uma pancada muito boa. Mas ambos são muito bons, cada um com sua especialidade. O DT1990 vem com um kit excelente, vem com aquele case bacana, vem com 2 pares de pads, vem com os 2 cabos diferentes. Eu uso muito cabo helicoidal porque você pode afastar e chegar perto da sua mesa, não fica aquele cabo caindo para o chão. Já o Focal vem só com um cabo e não é um cabo tão excelente assim, é um cabo meio Durango e mais nada, vem com uma caixa bonita e tal, mas é inútil. Eu preferiria que ele viesse com uma caixa mais simples e um case, igual os outros Focal, e no entanto ele vem com essa caixa chiquezona, bonitona, grande e um case de transporte, talvez 2 pares de cabo, é a opção da Focal. Eu acho um pouco inútil você ter uma caixa chique e não ter acessórios legais, mas talvez seja uma questão do público-alvo deles. E tem peças de reposição. As peças de reposição da Bayer Dynamic são mais ou menos caras, mas são razoáveis, são realistas. Agora, da Focal é um negócio absurdo. Você estraga as pads ali, $150 um par de pad original. Eu não acho que vale a pena, eu não vejo onde que esse custo existe ali, mas são realmente caras e um mercado um pouco difícil de encontrar as pads. Você encontra uma outra paralela, as Decone e tal, que são caras também, custam $130, $150 também. Já o Bayer Dynamic tem várias pads compatíveis com ele, de outros fones, de alguns AKG, e na internet você acha de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito paralelo, de preços que vão de R$30 a R$300. Então, eu preferi o Bayer nesse quesito porque você consegue encontrar peças de reposição com mais facilidade e não precisa gastar tanto dinheiro para trocar as pads e para experimentar pads diferentes. Bom, concluindo então, o Bayer Dynamic ele é um fone dedicado a mixagens, gravações, músicos, trabalhos mais profissionais e ele atende isso com muito louvor. Ele tem essa parte técnica muito bem resolvida, ele tem uma robustez muito grande que pode ser usado no ambiente profissional por várias pessoas, ficar ali numa mesa de som. Ele entrega um som muito coerente, muito correto, ele é bem transparente, então eu acho que ele atende muito bem a esse quesito. Porém, um fone também que tem o seu brilho para o uso doméstico, ele é um fone técnico, então se você está buscando mais musicalidade e tal, aquela coisa para uma escuta mais relaxada, talvez não seja o fone ideal.
sabe, que você taca aquela playlist aleatória e sai escutando qualquer coisa que cai bem. Ele talvez não vai ser esse fone, mas ele é um fone que mostra muito bem a gravação. Ele tem essa capacidade técnica muito legal que para músicas com gravação mais acústica, mais ao vivo, né, com um microfone ou um par de microfones, um conjunto bem gravado, ele fica muito bom, fica realista. E as mixagens mal feitas são explicitadas e as mixagens bem feitas também são. E as bem feitas ficam excelentes. E para quem gosta de jogar, ele é um fone que atende perfeitamente, porque mostra muito bem a posição das coisas e consegue criar uma atmosfera muito envolvente, muito agradável. Então ele é um fone que tem vários atributos positivos e é assim, eu acho que é um dos melhores fones que eu já tive o prazer de ter na minha coleção em qualquer faixa de preço. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram essa impressão de testar alguma coisa, deixa um comentário aqui. Eu vou deixar o link para o meu blog, que tem mais detalhes, tem uma playlist legal que ficou legal com esse fone. Recomendo vocês irem lá e um abraço, até a próxima. Tchau!